Bom dia a todos vocês, pedindo as bênçãos do Pai para todos nós, para um dia muito feliz e na sua graça. Abençoa-nos, Senhor, a entender e a explicar a palavra de Deus corretamente. Hoje nós vamos começar Gênesis 43 e o título é Em Situação Sem Saída. Todos nós, um dia ou outro na nossa vida, nós sentimos em uma situação que parecia quase impossível de resolver, não é? E a gente achou que era o fim de tudo muitas vezes. Mas nós vamos ver que na maioria das vezes foi, ao invés disso, um recomeço. Recomeçou uma nova fase, aquele período acabou e tudo voltou a se normalizar na nossa vida. Muitas vezes nós ficamos nesse período que nós sentimos estar sem saída, batendo contra a parede por muito tempo. Mas veja que Deus está permitindo isso. Nós não podemos nunca esquecer disso e nos rebelar contra Deus. O problema é que é muito difícil para nós, seres humanos, entender o que é que Deus quer que a gente faça, porque a gente não tem uma conexão muito próxima de Deus. A nossa conexão, ela é muito falha. Até a internet falha às vezes, não é? A conexão está ruim, estou aqui ligando para o Brasil, eu não consigo. Me dá um número, eu ponho lá, não consigo ligar. E a nossa conexão com Deus é assim também. A gente tem que ter aquela intimidade muito próxima com Ele para a gente entendê-lo em sua totalidade. Mas essa nossa intimidade com Deus não vem sem transformação, não vem sem a gente conhecer a palavra de Deus, sem a gente dedicar um tempinho para Deus. Nós vamos ver que Deus trabalha com a necessidade na nossa vida ou coletivamente, a necessidade dentro de um país ou dentro do mundo. Para quê? Para a realização dos seus desejos. O que acontece é quando um país ou um povo ou uma pessoa está numa situação de extrema necessidade, ela vai chegar ao ponto que ela precisa de reagir de alguma maneira. Muitas vezes a pessoa vai fazer algo que ela nunca pensou em fazer. Mas essa situação em que ela está, nós vamos ver no capítulo de hoje, exige uma reação. E outra coisa que um momento desse nos traz é que a gente chega à conclusão de que algo na nossa vida não está dando certo e que nós precisamos de mudar. E essa mudança, muitas vezes, é aquilo que Deus está nos esperando. Por quê? Que veja que se nós idealizarmos um mapa, certo? A gente quer ir de São Paulo a Cuiabá. E aí nós entramos no nosso carro e nós vamos, mas daí nós nos perdemos e vamos por diversas outras rotas. E aí nós vamos ver que uma viagem que nos levaria 24 horas, por exemplo, para chegar em Cuiabá, nós demoramos 3, 4 dias. E assim acontece na nossa vida, porque a gente não está entendendo os planos de Deus e nós achamos que não, que é o nosso plano. E aí a gente traça muito bem o nosso plano, não levando em consideração o plano de Deus. E aí a gente fica como se estivesse nessa viagem, vai de um lado, vai do outro, bate a cabeça aqui e ali, não dá certo e procura um outro rumo. História da minha vida, gente.
A gente passa por esses momentos muito difíceis e muitas vezes a gente pergunta: por que, meu Deus, por que é que isso está acontecendo comigo? Mas é tudo baseado na nossa desobediência, na nossa falta de intimidade com Deus. A gente não conhece o caráter de Deus, a gente não tem aquela conexão próxima com Ele através da sua palavra. A gente deixa muito Deus do lado e só o procuramos quando nós estamos batendo a cabeça contra a parede, quando a gente não tem mais solução. E aí fica muito difícil, mas nós temos que considerar que o propósito de Deus nunca nos leva à falência. Nunca nos leva a passar fome, a miséria, a doença, não. O propósito de Deus sempre nos leva para algo maravilhoso, para algo que está ligado com uma vida eterna ao seu lado. Nós vamos a seguir a leitura da palavra de Deus e vocês já vão começar a perceber o caráter de Jacó, ele querendo guiar a sua vida. José, lá do Egito, reconheceu os irmãos, mas ele estava muito preocupado com seu irmão mais criança, que se chama Benjamim. Então ele manteve Simeão preso na cadeia e mandou os outros irmãos de volta com trigo e com todo o dinheiro na bagagem, vocês conhecem a história, de volta para Canaã, e com a proposta de trazer Benjamim. Por que ele queria que trouxesse Benjamim? Porque ele queria saber se Benjamim estava vivo, se os irmãos, os mesmos que o queriam matar e o venderam como escravo, não tinham feito algo contra Benjamim. E essa é toda a história. Quando os irmãos chegaram em Canaã e falaram para Jacó, o que Jacó fez? Não, meu filho não vai, de jeito nenhum. E Rúben até disse para ele: não, eu me responsabilizo por Benjamim. Se eu não trouxer Benjamim de volta, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. Mas mesmo assim Jacó não concordou. E por que é que ele não concordou? Porque ele não confiava nos filhos e também porque ele pensava que José estava morto e que não teria solução e que se Benjamim morresse, ele estaria se sentindo uma pessoa miserável, porque o amor da sua vida era Raquel. E ele teve 2 filhos com Raquel, que é José e Benjamim. José, ele pensava que estava morto e agora ele só tinha Benjamim. Mas veja que toda essa situação de fome, miséria em Canaã, toda essa história faz parte dos planos de Deus. O que a gente tem que entender é o porquê que Egito tem trigo, tem tudo, e o porquê que Canaã está passando esse período de intensa fome. E Jacó vai começar a reagir de uma maneira diferente contra a sua vontade, baseado na extrema necessidade em que ele se encontrava. Então vamos primeiro à palavra de Deus, depois eu voltarei para tentar explicar o resto. Leitura de Gênesis 43, versículos de 1 a 15. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares, não iremos, porque foi assim que o homem falou.
não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal? Contando aquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família. Também nos perguntou: o pai de vocês está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos o que ele perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: deixa o jovem ir comigo, e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Na realidade, quando Jacó não deixou que os irmãos levassem Benjamim de volta, ele não deixou porque eles tinham grão suficiente, tinham trigo para fazer o pão, o suficiente. Então ele pensou na sua cabeça: isso aqui é algo passageiro. Daqui uns dias tudo se resolve e eu não vou poder ficar sem o meu filho amado. Deixa Simeão lá no Egito. Foi isso que eu acho que ele pensou. Mas aí a fome foi se agravando na região. E o que aconteceu? Aconteceu deles estarem quase sem o trigo. E daí a necessidade extrema, fazendo com que ele mudasse de ideia. Nós vamos ver que ele disse aos filhos: voltem e comprem um pouco mais de comida. Aí os irmãos falaram: não, nós não podemos ir sem Benjamim, porque eles sabiam que seriam presos lá e talvez mortos. Então eles não podiam ir sem Benjamim, porque foi esse o acerto que eles tinham feito com José. E o seu irmão estava lá já por algum tempo na cadeia. E eles nem sabiam se Simeão ainda estava vivo, porque eles estavam demorando tanto para voltar. Outro filho dele interferiu, dessa vez foi Judá.
falando que ele deveria deixar que Benjamim fosse. Mas veja que aí Jacó, vendo a gravidade da situação, porque se ele não deixasse Benjamim ir, todos iam morrer de fome. Então ele estava sem saída. E agora, voltando um pouco mais para trás, veja que ele não confiou em Rúben na outra conversa. Ele não confiou que Rúben se responsabilizasse por Benjamim, mesmo que Rúben tivesse dito para ele que se ele não trouxesse Benjamim, ele poderia matar os seus 2 filhos. E ele não confiou em Rúben, porque Rúben foi o filho que ocupou o lugar de progenitura que pertencia a José. Então ele estava de certa forma desconfiado por causa da forma misteriosa em que José desapareceu. Eles fizeram o pai, que estava praticamente cego, acreditar que José tinha sido comido pelos animais. E na realidade eu acho que havia um pouco de dúvida no coração de Jacó. Então agora ele não tinha saída, estava deixando que Judá se incumbisse de trazer Benjamim de volta. Veja aí a necessidade fazendo com que Jacó tomasse essa atitude e deixasse Benjamim ir. Tudo isso parte dos planos de Deus. Agora, é Deus dirigindo os planos? Não, os planos estão acontecendo normalmente, mas Deus colocou lá em Canaã essa necessidade muito grande, que é para redimir os filhos de Jacó. É para que houvesse um arrependimento, para que houvesse o reencontro entre esses irmãos, para acertar essa situação pecaminosa entre eles. Vocês estão compreendendo? Vou ler para vocês Gênesis 37, 28, para a gente entender a próxima parte deste capítulo. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. E vocês vão ver que está escrito no capítulo de hoje, no versículo de hoje, que Jacó deu a seguinte instrução para os filhos. Está escrito: levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Eu não sei se vocês observaram, mas eu tenho que explicar. Eles estariam levando a quantia em dobro, que seriam 20 moedas de pratas. O significado de tudo isso é que eles estariam dando a José o preço que eles tinham vendido José como escravo ao Egito. E é por isso que eu li a passagem 37 e 28. É uma restituição aí. E aí, além desse dinheiro em dobro, que dá exatamente o valor em que eles receberam como pagamento da venda de José, as outras coisas que eles estão dando seria uma espécie de juros pelas perdas de José. Veja que interessante. Então, tudo nessa história se encaixa. Olha que para Jacó fazer isso significa que ele estava muito pessimista a respeito da situação deles. Ele estava realmente sem saída, senão ele não faria isso. Veja a providência divina aí querendo nortear a vida deles para um fim. E aí nós vamos ver que Jacó também começa a orar para Deus,
para que eles façam uma viagem segura e tragam Benjamim de volta seguro. Isso aí também é uma outra transformação. Porque em todas as situações impossíveis, a gente tem que ter aquela conexão com Deus para que a gente descubra os seus planos, para que a gente receba as orientações, a proteção adequada e tudo mais. Eu acho essa história maravilhosa, espero que vocês gostem. Algumas coisas que eu quero falar para vocês, uma das coisas é que as minhas férias estão próximas e eu vou estar indo ver a minha família, descansar um pouco, estudar um pouco, tentar ver aquilo que eu tenho que replanejar daqui para frente. Tem muitas coisas planejadas para mim fazer, não vou parar totalmente o trabalho, mas vou parar os vídeos. Vocês viram que as datas estão no site, está também no meu canal do YouTube. Recomendo a vocês não só se inscrever no canal, mas também clicar naquele sininho, porque assim que eu voltar, tendo o sininho clicado, assim que eu colocar o próximo vídeo, vocês vão receber notificação de que o vídeo está lá. Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu quero pedir para vocês é que Gênesis faz parte do curso bíblico. E ultimamente só a Helenice tem respondido as questões com muito louvor, mas eu gostaria que muito mais pessoas participassem. Mas como participar? Está lá na primeira página do site grupovidaboa.com. Você entra lá, está as questões não respondidas. As questões são muito fáceis, aí você só clica no botão do WhatsApp, que vem para o WhatsApp do grupo, e daí você escreve a sua resposta. Se quiser pôr o seu nome lá, seria maravilhoso. Veja que quando você põe o seu nome, vai ser publicado no site. Pode pôr o primeiro nome ou pode deixar anônimo, não tem importância. O importante mesmo é participar. Agora nós temos duas questões abertas, vou ler para vocês. A primeira é sobre Gênesis 41, que eu estou perguntando. A pessoa de José se assemelha muito com a pessoa de Jesus Cristo. Você pode citar 5 exemplos mostrando essas semelhanças? Eu consigo ver de 15 a 20 semelhanças de José com Jesus. Então, para vocês acharem 5 semelhanças, é muito fácil, gente. Então, vamos tentar, vamos pensar. É assim que a gente conhece mais a Deus, que a gente se liga com Deus, fazendo o trabalho para Ele. E daí, sobre Gênesis 42, também tem uma pergunta livre, que você pode falar o que quiser dentro do tema, que é o seguinte: na sua opinião, por que Deus permitiu a fome no Canaã? Muito dessa resposta eu já expliquei neste vídeo. Então, só precisa um pouquinho de boa vontade para vocês participarem. Vamos participar, por favor. Seria muito bom para a nossa melhora espiritual. E assim eu poderia também aprender um pouquinho com vocês. A cada resposta eu coloco lá um comentário, sempre adicionando algo ou falando sobre aquilo que você escreveu, mas nenhuma resposta dentro da palavra de Deus é errada. Tudo serve para a nossa evolução espiritual, para a nossa melhora espiritual. Então, por favor, considerem isso, em nome de Jesus. Eu peço a Deus que vocês tenham um dia abençoado, cheio de paz, cheio de esperança, que a sua família também esteja em paz, haja harmonia dentro do seu lar, e que todas as suas situações sejam propícias no caminho do bem, para que você esteja sempre prosperando, progredindo na vida, da melhor maneira possível, mas sempre na graça de Deus.
Glórias a Deus, nosso Pai, e bendito seja o seu nome. Amém. Bom dia, meus amados irmãos. Muito obrigada pela sua participação. Que Jesus te abençoe abundantemente. Amém.